O Salmo 67 começa dizendo: seja Deus gracioso para conosco e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. E diz o propósito de tudo isso: para que se conheça na terra o teu caminho entre todas as nações da tua salvação. Então, o meu objetivo nesta noite é falar sobre esse tema, o plano de Deus para as nações. E nós vamos compreender a mensagem do Salmo. Este Salmo, ele desenvolve dois temas otimistas. O primeiro deles, a necessidade e o resultado da misericórdia de Deus. Ao mesmo tempo que fala da misericórdia de Deus, da necessidade que temos, também fala no próprio Salmo do resultado da ação misericordiosa de Deus. O segundo aspecto otimista do Salmo é a futura adoração universal a Deus. Olha como é bonito, né? A adoração universal a Deus. As nações se renderão. As nações, como diz o Salmo de número 2, precisam beijar o Filho, assumir um pacto e um compromisso de aliança com Jesus, porque o governo de Deus é mediante o Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o Salmo 67 reflete a promessa feita a Abrão, que depois se torna Abraão, de que ele abençoaria a sua descendência e através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. No livro de Gênesis nós temos o relato da criação e da civilização humana, do capítulo 1 até o capítulo 11. A partir do final do capítulo 11, já nasce um plano, um propósito. Nasce a nação de Israel, através do chamado de Abraão, que seria então abençoado e que abençoaria as nações. Então Deus chamou Abraão para que através do povo de Israel, Deus se tornasse conhecido de todas as nações da terra. No versículo 1 do Salmo 67, nós vemos aqui um reflexo. O versículo 1 reflete a bênção sacerdotal que é descrita no livro de Números, um dos livros da lei, no livro de Números, capítulo 6, no versículo 22 até o versículo 27. Ali está a bênção sacerdotal e o Salmo 67 é um reflexo, reflete essa bênção sacerdotal. Veja então que o salmista deseja que todas as nações, todos os povos louvem a Deus mediante o poder de Deus, mediante o seu poder. É por isso que este salmo tem sido chamado um salmo missionário. Então, dado essa visão panorâmica do que é o Salmo 67, eu quero apresentar o meu propósito nesta noite, através dessa mensagem. Então, o meu propósito é mostrar grandes verdades acerca do plano de Deus para as nações. Quais são essas verdades? Vamos à primeira delas. Veja bem, esse salmo revela as petições da oração do salmista, que revela exatamente o plano de Deus. Então, em primeiro lugar, vamos conhecer quais são as petições do salmo. Em primeiro lugar, a primeira petição é que a glória de Deus esteja sobre o seu povo. Aqui falando sobre Israel. E eu quero levar você a pensar em Israel e pense na igreja como o povo de Deus. Para aqueles que são mais estudiosos,
Eu não estou aqui adotando nenhuma corrente interpretativa, não estou dizendo que a igreja é o Israel de Deus, não estou entrando nesta esfera, mas eu estou apenas traçando aqui a Israel como povo de Deus e igreja também como povo de Deus. Ou seja, a petição aqui, toda petição até na esfera jurídica, tem pedidos. Essa petição desta oração aqui tem pedidos. O primeiro deles é que a glória de Deus esteja sobre o seu povo, aqui Israel. E a gente, logicamente, como igreja, deseja e expressa então a vontade e temos a responsabilidade também que a glória de Deus resplandeça sobre nós como povo de Deus. Aqui o versículo 1 diz ainda: faça resplandecer o rosto. Quando a indicação que temos é que quando o rei sorria com prazer, era bastante provável que o suplicante, quem estava pedindo, tivesse o seu pedido atendido. Por isso é que o salmista diz: faça resplandecer sobre nós o teu rosto. Ou seja, dê um sinal de que então o Senhor está nos escutando, está nos ouvindo. Aqui nós percebemos em relação a essa petição da glória de Deus resplandecer sobre o seu povo, nós aprendemos aqui que Israel estava para o seu tempo, para a sua época, sobretudo, como um farol da glória de Deus para ser visto nas nações. Ou seja, a glória de Deus iria ou resplandeceria sobre o povo de Israel para que isso fosse um farol para as nações, ver Deus através de Israel. Essa é a primeira petição, do resplandecer da glória de Deus. A segunda petição do Salmo está do versículo 2 até o versículo 5. Que a graça de Deus esteja sobre os gentios. Olha como é muito bacana, como é muito interessante, como a palavra de Deus é profunda. A glória de Deus vem e resplandeça sobre o seu povo, e as nações vejam esta glória, e através do seu povo, a graça de Deus, graça que é um favor imerecido, alcance os gentios, ou seja, ultrapasse as fronteiras, alcance outros povos, rompa horizontes, traga uma nova visão, ou seja, a visão de que a sua glória, de que Deus não é apenas para um povo, mas o propósito de Deus é revelado de que Ele quer alcançar com a sua graça os gentios e todos os povos. Ou seja, o que está dizendo o Salmo é que Israel seria farol da glória de Deus para as nações e que Israel seria o expoente, seria o canal da graça de Deus para as nações. Veja o que está dizendo aqui a partir do versículo 2: para que se conheça na terra o teu caminho, ou seja, a tua verdade, para que se conheça na terra o teu caminho, Jesus, e em todas as nações a tua salvação, que é por meio da graça e que é mediante Jesus. E olha o que diz o versículo 3: louve-te a ti, ó Deus, os povos, louve-te a ti os povos todos, alegre-se e regozije-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louve-te, ó Deus, os povos, louve-te os povos todos. Aqui está a Israel como farol da glória de Deus. Aqui está Israel como expoente e o canal da glória de Deus.
E aqui está o terceiro pedido dessa petição. O primeiro deles é que a glória venha e resplandeça sobre o seu povo. E nós queremos isso na vida da igreja. Aqui está o segundo pedido, de que é a graça de Deus atingindo as nações, os gentios. E em terceiro lugar, aqui está o terceiro pedido, que a adoração a Deus seja universal. Está do versículo 3 ao versículo 5. Como é maravilhoso saber disso. Ou seja, Deus não quer ser adorado apenas dentro de Israel, do Israel geográfico, e Deus não quer ser adorado apenas por Israel, o seu povo que foi constituído a partir de Abraão. Trazendo para a nossa realidade, o lugar de adoração a Deus não é apenas dentro das quatro paredes ou nos espaços de adoração da igreja, e também Deus não quer ser adorado apenas pela igreja e pelo povo que já foi comprado pelo sangue de Jesus. Mas Deus quer que esse fluir da graça, essa manifestação da graça, possa ocupar outros espaços, possa se expandir, possa ser então levado à possibilidade dos lugares mais longínquos, mais distantes, mais isolados, entre todas as nações, para que em todos os lugares seja constituído um povo que adora, que exalta e que louva o nome do Senhor. Diz o Salmo aqui. E uma outra coisa, aqui nós temos no versículo 5, louve-te a ti, ó Deus, os povos louvem e os povos todos. Aqui o que nós vemos no versículo 5 é que os povos são convocados a prestar culto a Deus. Os povos são convocados a adorar a Deus. Nessa adoração universal, nesse período de crise, nós temos visto a igreja em toda parte. Nós temos visto pessoas nos prédios, nos edifícios, nas ruas, nos lugares, nos templos, nas suas casas. Nós temos visto sinais que representam a manifestação da glória, a expansão da graça, a adoração ao Senhor em várias partes. Nós temos percebido isso, mas isso nós vamos perceber ainda mais forte quando nós estivermos no céu, naquele lindo coral celestial, onde vai estar gente de todas as partes, de todos os povos, de todas as nações, de todos os lugares, gente então constituída, inclusive do sertão nordestino e da zona rural. Veja que é um salmo de ações de graça, que invoca a continuidade da bênção de Deus sobre Israel, para que as nações possam experimentar a salvação, possam experimentar a justiça de Deus, possam experimentar a generosidade de Deus, e assim venham louvá-lo, adorá-lo, exaltá-lo e reconhecer Deus como o único Deus, como Deus verdadeiro. Qual a grande lição que nós tiramos aqui? A grande lição que nós tiramos aqui é que a igreja tem a missão de orar pelas nações, no desejo de que ele seja adorado em todo o universo. Essa é a grande lição que nós tiramos aqui dessa primeira parte. Ou seja, a igreja tem a missão de orar pelas nações, no desejo de que Deus seja adorado em todo o universo, de que haja uma adoração universal. E eu queria chamar a sua atenção para uma coisa. Vocês já observaram a palavra adorar e adoração? Eu vou chamar a sua atenção para isso.
A palavra adorar, experimenta escrever adorar e depois você separa o A e o D. Sabe qual é a palavra que fica? Orar. A palavra adoração, você vai tirar o A e o D, fica oração. Então perceba de que nós podemos orar, nós temos a missão de orar, de interceder, de pedir, de suplicar para que as nações possam adorar a Deus. A adoração está ligada à oração. A oração está ligada à adoração. Orar está ligado a adorar. Adorar está conectado à oração. Então veja, vamos orar para que as nações possam nesse coral celestial louvar, adorar o nome do Senhor. Então, qual é o primeiro pedido? Aqui revela, então, em primeiro lugar, os pedidos, as petições que o salmista faz para que a glória de Deus resplandeça sobre o povo de Israel, para que a graça de Deus possa atingir outros povos e para que haja uma adoração universal a Deus. Em segundo lugar, esse salmo revela o plano e o propósito de Deus. Sabe qual é o plano e o propósito de Deus? No versículo 2, começa a desenhar o plano. O plano e o propósito de Deus. E o salmista expressa, é ser conhecido em todas as nações. Deus deseja, Deus quer, é vontade de Deus, portanto é missão da igreja, foi missão de Israel, Deus ser conhecido entre todas as nações. Conheça o caminho, conheça a salvação, Deus então sendo revelado a todas as nações. Segundo lugar, é propósito e plano de Deus, Deus ser louvado entre todas as nações. No versículo 3 diz isso, Deus ser louvado entre todas as nações. No versículo 4 fala um outro plano e propósito de Deus. É Deus se relacionar com todos os povos todos se relacionar. Eu usaria a palavra Deus ser desfrutado, Deus ser apreciado, Deus ser usufruído. Deus, então, está em relacionamento de intimidade com todos os povos. Veja, Deus ser conhecido, Deus ser louvado, Deus ser reconhecido, Deus ser desfrutado. E o versículo 7 conclui o propósito de Deus. No versículo 7 diz, para que todos os povos, todas as nações, diz, Deus vos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Deus ser conhecido, Deus ser louvado, as nações se relacionassem e usufruir do relacionamento, da intimidade com Deus, e acima de tudo, que as nações possam temer a Deus, as nações possam entender de que Deus é digno de ser reverenciado, Deus é digno de ser temido, Deus é digno de ser reconhecido como Deus. Aqui, meus queridos, fica evidente que o propósito e o plano de Deus nunca foi apenas para uma raça, nunca foi apenas para um povo, mas para todos os povos, todas as nações, todas as etnias, todo ser humano. E aqui revela para nós, nós podemos fazer uma escolha entre a missão centrípeta, que foi a missão que Israel escolheu. O que fala a missão centrípeta? Atrai as nações como um imã. É verdade que Israel também tinha esta missão de ser atração para que as nações pudessem
olhar para Israel e entender que ali estava a visão de Deus. Era uma visão voltada para dentro. Você conhece muito bem, é a visão, é o movimento de uma máquina de lavar roupa. Toda a sua força, todo o seu movimento é voltado para dentro. Mas Israel tinha a missão centrífuga, que era exatamente de expansão, de expandir, de levar as nações, as outras nações, de conhecer a Deus. Israel falhou na sua missão de ser luz para os gentios. A igreja tem a missão centrífuga, a visão voltada para fora. O próprio termo na língua original para a igreja é chamados para fora. E a palavra enviar, então na sua língua original, dá o sentido de tirar com força, de enviar com força, de movimentar com força. Ou seja, nós temos a missão centrífuga, igreja fora das quatro paredes, sal fora do saleiro, luz então no meio das trevas. Nós temos essa missão voltada para então mostrar Jesus para as nações. Ou seja, na missão centrífuga, em física, então é um movimento voltado para dentro. E na visão centrífuga é um movimento voltado para fora. E a igreja, na sua razão então de ser, na sua razão de existir, a igreja com a sua missão tem a oportunidade de pregar, de proclamar, de falar de Jesus para todos os povos. Use esse período de crise para ligar para pessoas, para mandar mensagem para as pessoas, para interagir nesse espaço da rede social e glorificar o nome do Senhor, para deixar de lado as discussões periféricas, as discussões que não agregam valor. Fale de Jesus, proclame Jesus, anuncie Jesus, seja um farol a resplandecer a glória de Deus, seja um canal da expansão da graça de Deus, seja um expoente da proclamação do Evangelho de Jesus. Qual a grande lição que nós tiramos aqui dessa segunda petição do salmista, que é do plano e do propósito de Deus para as nações? A primeira lição é que a igreja tem a missão de orar, de interceder pelas nações, para que as nações possam conhecer Deus, conhecer Jesus e adorar o Senhor. A segunda lição é que a igreja tem a missão de anunciar Jesus, para que todos os povos conheçam o propósito de Deus e o plano da redenção. Como eu falei já nessa mensagem, para que aquela visão de Apocalipse capítulo 7, do versículo 9 e o versículo 10, tenhamos naquele coral celestial gente procedendo de toda parte, de todas as nações, de todos os lugares, de todos os povos e de todas as etnias. Finalmente, eu queria concluir essa mensagem dizendo de que o Salmo 67 revela as petições que é da glória de Deus, que é da graça de Deus, que é da adoração universal, revela o plano e o propósito de Deus, que é de Deus ser conhecido, ser adorado, ser louvado, ser temido, e revela também, em terceiro e último lugar, as bênçãos, os resultados e os frutos da adoração. E eu queria, de forma resumida, falar de dois resultados. O primeiro deles, o salmista aqui antevê acontecimentos extraordinários como a ação de Deus. E o primeiro deles é exatamente a bênção material. Observe no versículo 6,
se você tem Bíblia. Se não, você escuta. Aí diz o seguinte: então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Então aqui nós temos a bênção material, a bênção da terra produzir, a bênção do trabalho prosperar, a bênção de que nesse tempo de crise, e Israel enfrentou também diversas, de que ele vai suprir as nossas necessidades. Me vem à mente aqui o que Paulo, escrevendo aos Filipenses, que diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então, meu querido, não fique preocupado com as questões de economia do país. Não fique preocupado com as questões de saúde do país. Não fique preocupado com o que as autoridades fazem ou deixam de fazer. Nós, como povo de Deus, com a missão que temos, então, de ser luz para as nações, nós, no lugar da preocupação, devemos interceder pelas autoridades, interceder pelas nações, interceder pela economia do país, interceder pelas questões de saúde, interceder pelas famílias enlutadas, interceder pela essa situação em que o mundo está vivendo, onde as autoridades não têm solução, onde a Organização Mundial de Saúde não tem solução, onde nós estamos enfrentando um inimigo invisível, que nós não temos então ainda a solução, não temos ainda o remédio, não temos ainda a vacina, não temos ainda então o combate de forma eficaz, eficiente, 100% para solucionar. Mas nós temos um Deus que não está em crise. Nós temos um Deus que não perdeu o controle. Nós temos um Deus que sabe o que pode fazer. E eu preciso confiar também nessa bênção material. Eu preciso confiar de que a terra vai produzir o seu fruto. Eu preciso confiar e crer de que aqui está falando de uma colheita abundante que o Senhor ofereceu ao seu povo. E é um salmo que serve para nós hoje, e é um salmo que ainda visa também situações futuras, porque Deus é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Então, é uma colheita abundante, é uma colheita abundante, é uma colheita, então, que traz para nós a certeza, a confiança de um Deus todo-poderoso, de um Deus maravilhoso, de um Deus capaz de fazer coisas grandiosas, coisas maravilhosas, coisas tremendas, coisas que nós podemos crer nesse Deus da bênção material, nesse Deus então maravilhoso, nesse Deus tremendo. Eu queria concluir dizendo que o Deus também tem a bênção espiritual, e nós queremos disso no nome de Jesus. Então, que Deus abençoe a sua vida, e que Deus então entre com providência na sua vida. Eu creio nisso, e eu então sigo a esse Deus maravilhoso, a esse Deus tremendo, no nome de Jesus.